Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos no nosso trabalho. São 19 horas e 7 minutos do dia 5 de outubro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas no ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura, os escritores têm cópia. Coloco em discussão. Coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 30ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Da mesma maneira, solicito a dispensa da leitura ao plenário. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 8ª sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos e a todas. Correspondências recebidas. Ao excelentíssimo senhor Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal. A Igreja Presbiteriana de Brotas tem o prazer de convidar a Vossa Senhoria e os nobres vereadores desta Casa de Leis, bem como as respectivas famílias, para o culto de ação de graças, a realizar-se no próximo dia 7 de novembro, às 19h30, no Cine São José, em comemoração aos 150 anos de organização de nossa igreja. Somos a terceira igreja presbiteriana organizada no Brasil e a primeira genuinamente brasileira. As presenças dos dignos vereadores muito nos honrará, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dos senhores vereadores, e que Ele cada vez mais os capacite na elaboração das leis, para engrandecimento de nossa querida Brotas. Despedindo-nos fraternalmente em Cristo. Reverendo Elverco Francisco Santos. Lido, senhor presidente. Encaminho para as comissões, para os devidos pareceres, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 80 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, com abertura de crédito no valor de R$350 mil para aplicação parte da dotação do Fundeb 40% para a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei do Legislativo número 7 de 2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Federige, acrescentando dispositivos da Lei Municipal 1409, de 27 de agosto de 96. Acrescenta o artigo 3º, o inciso 4º, que mantém o mínimo de 20% de mão de obra local. Projeto de lei do Legislativo número 8 de 2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, que autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas a utilizar a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para o uso da palavra na tribuna todos os vereadores que vão fazer parte da tribuna já se inscreveram. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Cláudio Gonçalves, com o assunto agradecimentos. Presentes aqui, né, o pessoal que está nos assistindo pela internet, né, aos novos colegas, à mesa diretora. A minha vinda dessa tribuna hoje é para fazer um agradecimento do evento que nós tivemos aqui nessa cidade, que foi o Master do Flamengo, né, que jogou contra o Master lá do Clube de Campo de Brotas. O evento foi no sábado à tarde, lógico que com a ajuda de muitas pessoas, né, que abraçaram esse projeto, e graças a Deus deu tudo certo, com sucesso. Eu queria agradecer a todos os presentes que tiveram presente, né, que estava aí no Clube de Campo, craques do passado. A maioria, todos que jogaram no Flamengo e principalmente na seleção brasileira, né? Então, realmente foi um bom jogo, né? Para quem viu esse pessoal jogar, viu que ainda estão em forma, ainda, apesar da idade, né? Em tocar bola, os gols que foram feitos, foi muito bacana mesmo. E depois fiquei sabendo que lá em São Pedro também foi um sucesso também.
né? Pessoal de 58, 59, 60 anos, jogar aqui no sábado, no outro dia jogar em São Pedro, né? 2 jogos seguidos. E hoje a gente vê os profissionais aí que tem todo esse tempo aí de treinamento, e ficam reclamando de jogar 11 horas da manhã. Né? Os salários são outros, né? E hoje esse pessoal aí que foi consagrado no futebol brasileiro, joga por prazer hoje, né? Joga por divertimento, mas é uma coisa que fizeram a vida toda, e eu tenho certeza que se é nessa época, eles não reclamariam também. Ainda mais com os altos salários de hoje, né? Então eu queria agradecer aqui. Senhor presidente. Podemos encerrar a parte? Opa! Com a palavra, vereador Luiz da Vela. Ô, Macalé, eu queria agradecer o senhor e parabenizá-lo, né? Por esse evento que o senhor trouxe aqui para a cidade de Brotas. Eu sei que com muito incentivo, muito trabalho, muita luta, o senhor realizou esse tão esperado aí, trazer os craques do passado para visitar a nossa querida Brotas. Então, parabéns mais uma vez. E o senhor sempre admirador do esporte aí. Como é, Macalé? Obrigado. Parabéns a você. Obrigado, nobre colega. Obrigado, Luiz. Então eu queria fazer um agradecimento, que a gente quando organiza algum evento, está aqui o professor também, que sempre está, né, fazendo eventos aí no esporte, e a gente sabe como que é difícil fazer um evento desse tamanho. Ainda mais com a crise, né, que nós estamos passando. Hoje tudo é crise, né, esse nome aí está bonito, né, se falar crise, né. Acho que com vontade, com criatividade, a gente consegue fazer alguma coisa sem mudar esse jogo aí. Então eu queria fazer um agradecimento à Rádio Brotense, a pessoa do Jefferson Ricardo, foi lá, fez um trabalho excelente. Obrigado, viu, Jefferson? Obrigado, Rádio Brotense. Ao Jornal Ideias, ao Super Clique, o Eduardo ficou com a gente lá sábado, o tempo todo, desde manhã, filmando, gravando. Viu, Eduardo? Obrigado mesmo pela força, viu? Então eu queria agradecer ao Jornal Super Clique aí, né? Ao Tribuna Comunitário, em nome do seu Gelder, e mais as outras pessoas das pousadas, que teve essa cortesia, que seria inviável, a gente não conseguiria arrumar acomodação para esses meninos, né? Pela dificuldade de organizar o evento. Então eu queria agradecer a Quintas da Cachoeira, né? A estalagem lá embaixo, Pousada das Araras, a Vivenda das Cachoeiras, Pousada do Lago, Hotel Fazenda Roseira, Hotel Fazenda Jacaúna, certo? Então esse pessoal aí que nos deu acomodação para esses meninos aí. E queria falar de uma pessoa fantástica, o Rodrigo Saldanha, que nos proporcionou, acho que uma tarde maravilhosa, um almoço maravilhoso, né? Quem participou lá. Eu queria então deixar um abraço aí para o Rodrigo Saldanha, muito obrigado mesmo. Pessoa como essa aí que a gente consegue fazer esses eventos, né? Senhor presidente. O senhor aceita a parte? Sim, com a palavra, vereador Eduardo Esteves. Macalé, quero aqui de público agradecer a você, ao Alexandre Colli, diretor da Magazine Luiza, por trazer um evento de alto nível à nossa cidade. E nos emociona muito, nós que acompanhamos futebol há muitos anos, ver craque como Adílio, Andrade, Rondinelli, Marquinho. Foi assim um prazer muito grande, né? São pessoas que foram campeão do mundo, vestindo a camisa dos seus clubes e também da seleção, e vinha a Brotas. Então, confesso que foi um trabalho maravilhoso e parabéns a vocês, e que futuramente que outros clubes desse porte venham à nossa cidade, porque com certeza todos com quem eu conversou adorou ver craques do passado aí, e a gente fica admirado que são pessoas com 60 anos de idade e jogando futebol. Então, parabéns aí por essa vinda dessa grande equipe à nossa cidade, viu? Um grande abraço. Obrigado, Eduardo Esteves. A gente fica feliz também pela humildade do pessoal, né? São caras consagrados no futebol e a humildade desse pessoal, né? Uns ali estão bem de vida, outros ali ainda estão batalhando, porque naquela época realmente era difícil, né? Ganhar dinheiro. Hoje que a gente jogar por amor, né? Né, professor? Jogar mais por amor do que o próprio dinheiro. E esse pessoal não foi diferente, não. E também, para fechar o agradecimento, eu não podia esquecer dessas pessoas, que sem eles também não aconteceria esse evento, que umas pessoas, alguns participaram do jogo, outros não quis participar. Eu queria agradecer de coração mesmo o Márcio, né, da Márcio Magazine. Eu queria agradecer o Mil, né, pipocou de jogar, não quis jogar, mas agradeço o Mil de coração, né, ao Evandro da Areia que Canta, ao meu primo, né, ao Célio lá da Estekmon,
Dr. Fernando, que é um cirurgião dentista de Bauru, e essas pessoas realmente que ajudou com o cascalho. Então, não mais, não menos importante, que sem eles não conseguiria também trazer esse pessoal, porque tem um custo. A maior parte deles não, quase todos eles são do Rio de Janeiro. Então saíram de manhã, por isso que teve, nós tivemos que acomodar, né? Tivemos que arrumar alguma cortesia aí para eles ficar, para repousar, porque senão não aguentaria, né? Porque do Rio de Janeiro aqui eu acho que é 9 horas de viagem, 8 ou 9 horas de viagem, né? Então, o meu agradecimento do fundo do coração a todas essas pessoas. Obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com os assuntos retirada de material, requerimento e agradecimento. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. O primeiro assunto que me traz à tribuna, eu queria fazer aqui um agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente, à Secretaria de Obras, que após nós termos feito o pedido de moradores do bairro Campos Elíseos, retiraram o entulho que estava de frente à nova creche, que estava ocasionando até problema de acúmulo de água, enfim, já estava há algum tempo lá. E depois que o prefeito não ficar preocupado que atender um pedido meu, não é pedido meu, do morador. Para mim, eu moro lá no bairro, passava e via, os moradores vieram falar e nós pedimos, e a Secretaria de Obras, chefiada pelo Molina, bem como a do Meio Ambiente pelo Douglas, também atendeu um pedido que nós fizemos, e hoje o material foi retirado. Outro assunto, eu queria falar do artigo 155 do nosso regimento interno, que diz o seguinte: serão de alçada do plenário escritos e discutidos e votados os requerimentos que solicitem, entre eles, retirada de proposições já submetida à discussão em plenário. E todo requerimento para esclarecimento, ele deve vir junto de justificativa. E o que diz o dicionário justificativa? Motivo, razão, explicação. Então os requerimentos devem vir devidamente motivado, ou então qual a razão e qual a explicação. Apenas para esclarecer quem não entendeu. Também quero fazer um agradecimento ao prefeito do Barreto por ter publicado em todos os jornais de Brotas região matéria me criticando. Mais uma vez fico satisfeito dele me criticar, que eu só cresço com isso. Conforme eu disse, se ele me elogiar, eu vou ficar preocupado. Quando estiver me criticando, estou satisfeito. E mais uma vez fez umas matérias sobre o problema do mais médico. Eu fico satisfeito dele pôr essas matérias nos jornais da região de Brotas, que o cidadão que lê a matéria fala: olha, o Modesto se preocupa com o bem uso do dinheiro público. Porque ele não quer que gaste o dinheiro indevidamente. Ou pagando aluguel mais do que pagam para os mais médicos, ou fornecendo transporte, veículo e combustível e motorista da prefeitura para levar e trazer o mais médico para trabalhar. Não tem esse direito, é ilegal. E está usando indevidamente o dinheiro público. E essa é a minha missão principal: fiscalizar os atos do executivo no bem uso do dinheiro público. Se tivesse feito bem uso do dinheiro público, não estava na pitanga que está aí agora. E veja só como a matéria, inclusive, é totalmente inverídica, não verdadeira, mentirosa. Ele diz que os mais médicos, os dois, recebem R$5.600. Então vamos explicar, mas eu não sou contra os mais médicos. Trabalhem, me parece que atende bem, mas se quiser ir embora também, pode ir embora.
Não muda nada para mim. Traz outro. Tem gente que quer vir. Agora, o que não pode é usar mal o dinheiro público. Senão, vejamos. Os dois moram juntos. Pagam um aluguel num contrato de R$ 1.100. A prefeitura repassa 4.200. Eu pergunto, está certo? Não está. Estou perseguindo os médicos? Não. Eu estou exigindo que quem está pagando errado. Que o contrato é de 1.100 e não de 2.100 cada um. Outra coisa, recebem os dois juntos R$ 1.400 de alimentação. Ô gente, dá para fazer um bom supermercado, hein? R$ 700 cada um. Sabe que com esse dinheiro todo não dá para comprar uma fusquinha? Lá, né? O pior, eles não recebem só isso. Eles aceitaram vir aqui e devolver R$ 7.000 cada um para o governo de Cuba. É devolvido o governo federal. De onde sai o dinheiro do governo federal? Daqui, dos municípios. Devolve R$ 7.000 cada um. Então não vem dizer que os médicos de Brotas ganham bem e os médicos de Cuba ganham mal. Eles concordaram em vir para o Brasil e devolver 7.000 cada um. Quer dizer, eles devolvem 14.500. Então os dois juntos ganham R$ 19.600. É pouco? Ah, mas eles devolvem porque eles concordaram. Eles concordaram, devolver para o governo de Cuba 7.000 cada um. Agora vai dizer que está certo? Não está. E vou ficar. Sobre o pagamento indevido do aluguel já está na justiça. Já está na justiça. E vai dar problema. Quem pagou e quem está recebendo também. Porque se eu pago um aluguel de 1.100 e recebo 2.100, tá certo? Não tá. Eu não lembro se é 2.100, 2.300, agora me deu um branco aqui, mas é acima de 2. Então não tá errado. E ele põe matéria, sistematicamente, dizendo que eu torço para a saúde mal, porque eu sou oposição a ele. O senhor são testemunha minha briga aqui pela saúde de Brotas, pelas cirurgias seletivas, pelos exames. Vocês não me viram vir aqui uma vez criticar, de uns tempos para cá, a Secretaria da Saúde. Agora, quando precisa, critico sim. Não só a Secretaria da Saúde, outras quaisquer. O que não pode é pôr matéria mentirosa, tendenciosa, dizer que eu persigo os mais velhos. Não persigo ninguém, eu persigo quem paga errado. E não é só para eles, qualquer outro, hein? Qualquer outro. Está lembrado do ano circular que ia terceirizar? Eu pus o envelope lacrado uma semana antes da empresa que ia ganhar e bingo, acertei. É que só ele se apresentou, então correram atrás e cancelaram. Então, essa a minha missão. Então, mais uma vez, prefeito do Barreto, muito obrigado. Você pôr matéria, eu nem preciso pôr matéria, né? Ele põe para mim. Facebook, todos os outros aí, né? Que tem aí. Para mim é bom. Todo mundo que lê, entende e fala, olha, o Modesto está se preocupando com o bom uso do dinheiro público. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Para o uso da palavra, o vereador Frederico, com o assunto esclarecimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham esta noite, boa noite a todos. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu não me inscrevi, mas é só para dizer sobre a campanha que houve recentemente no nosso município sobre aquela prevenção de câncer de próstata, onde passaram mais de 200, acho que em torno de 215 homens passaram por aqueles exames
e que agora, esse mês, no Outubro Rosa, é a vez das mulheres, né? As mulheres têm que procurar a secretaria, as unidades de saúde do nosso município, para também estarem fazendo os exames preventivos de câncer de mama. Foi vinculado recentemente, senhor presidente, nos órgãos através da internet, né, um vídeo onde tratava desse vereador. Eu já quero deixar bem claro que esse esclarecimento não tem nada a ver com a imprensa escrita local, né, falada do nosso município, bem como a do Marinho, que tem cobrido de uma forma a ser parabenizado, assim como as emissoras de rádio do nosso município. Senhor presidente, estamos seguindo o nosso 3º ano desta legislatura. Nesse meu primeiro mandato, tenho orgulho de ter trabalhado e de termos desenvolvido um trabalho silencioso e constante. Essa postura adotei porque acredito que devemos legislar, fiscalizar com coerência e dedicação. Legislar para todo o povo brotense. Respeito aos vereadores e políticos que podem estar frequentemente nas páginas dos jornais e nas ondas do rádio. Infelizmente, a lida do dia a dia não me permite, mas nesses 3 anos não houve um só dia que não tenha conversado com o povo dos bairros, não tenha ouvido e levado aos órgãos públicos vários pedidos que melhoram não a vida de um ou de outro, mas de toda a população. Os anais desta casa registram as indicações, requerimentos, ofícios, projetos e discursos que fiz, não para mim ou para minha família, mas para a população que precisa. A vida pública não é um espetáculo onde ganha quem agredir mais o outro, quem difamar mais o adversário, quem mentir, forjar ou amedrontar o próximo. Os que pensam e agem assim são punidos pela lei das urnas e não cabe a mim discutir ou me igualar a esse tipo de pessoas, pois as suas vidas públicas já diz quem são e como estão. Quando decidi ingressar nesta casa, sabia que seria alvo de retaliações, mas apenas digo aos que tentam atingir o nosso mandato que a minha vida é correta e digna, que meu nome jamais esteve envolvido em qualquer escândalo de corrupção ou outro crime, e que minha conduta é de cidadão de bem e honrado. A minha postura será sempre de diálogo como homem público e assim sempre agi. Mas com pessoas sem conduta ou ética, não vejo outro caminho senão a dos tribunais. Contra pessoas que tentam manchar a honra do meu mandato e da minha vida pública, embora acredite que os autores dessas infâmias nem vão notar, já que em uma rápida pesquisa pelos tribunais é possível achar uma vasta lista com seus nomes. Senhor presidente, senhores vereadores, o Brasil é um Estado laico. Jamais misturei religião e política em qualquer aspecto, mas isto não anula a minha fé. Eu acredito sim em Deus e me orgulho muito disso. Respeito aos que não acreditam, como peço que igualmente respeitem a mim e as instituições legalmente formadas e atuantes, sejam elas de que credo for. As ameaças não vão parar o nosso trabalho sério de melhorar a vida de cada brotense. A minha conduta como vereador está à disposição de quem quiser ver nossos pedidos, nosso trabalho e muitas conquistas para a população. Quero agradecer as inúmeras demonstrações de solidariedade que tenho recebido nesses últimos dias. Senhor presidente, com esse pronunciamento dou por encerrado este assunto, pois temos muito por fazer pela população. E na esfera judicial e criminal é que pretendo debater com os caluniadores e opressores. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Boa noite, senhor presidente. Para uso da palavra, o vereador Sucena, com os assuntos: Abrace Nosso Hospital, dia 1º de outubro, Política e Educação e Esportes. Senhor presidente,
nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje, aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 4 assuntos, vou procurar ser bastante objetivo e rápido. Na semana passada foi realizado aqui em nossa cidade um evento que teve a denominação de Movimento Abrace Nosso Hospital. Esse movimento surgiu da vontade de um grupo de pessoas de trazer a comunidade para dentro do Hospital Santa Terezinha para conhecê-lo e principalmente ajudar a mantê-lo para que ele possa cada vez mais estar preparado e disponível para atender a todos que dele necessitem. Esse movimento visa a parceria população-hospital, através da colaboração do voluntariado, participação em projetos e parceria de investimentos. Está na Constituição, em seu artigo 196, abro aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Fecho aspas. Se o Estado não está conseguindo cobrir as despesas necessárias para termos um atendimento de qualidade, é necessário que a população em geral abrace o Hospital Santa Terezinha, cada um contribuindo dentro de suas possibilidades, fortalecendo cada vez mais a sua sustentabilidade. Portanto, parabéns aos responsáveis pela direção do Hospital Santa Terezinha pela nobre iniciativa. Esta semana passada, nós tivemos aqui, talvez as pessoas não tenham percebido ou não tenham até verificado, talvez não seja dia importante, mas como é comum dar esse nome ou homenagear determinado dia, dia 1º de outubro foi dia do idoso. Eu sou um dos idosos dessa casa e acredito que tem mais uns 2 ou 3 aqui. E também, talvez os senhores não saibam, dia 1º de outubro também foi comemorado o dia do vereador. Então são 2 datas, um dia como outro qualquer, e o que nos preocupa em relação ao dia do idoso, não sei se teria muito que comemorar aqueles idosos que trabalharam durante uma vida e que hoje têm que sobreviver com um salário mínimo. E quanto a nós, vereadores, cada um de nós vamos ter que fazer a nossa reflexão se nós temos que comemorar o dia do idoso através dos nossos atos, as nossas ações, a nossa preocupação, como eu falei agora há pouquinho o vereador Fred, que por ser um cargo público, logicamente que ele está sujeito a críticas e principalmente às vezes até uma certa injustiça. Mas a isso não cabe somente à população, cabe também a cada um de nós fazermos a nossa reflexão. Será que nós estamos cumprindo com o nosso objetivo e com as nossas obrigações? Vai, por favor. Pois não? Com a palavra, o vereador Luiz da Vera. 1 minuto. Susana, eu não sou um idoso, mas estou quase lá. Tá? Quero parabenizar o senhor por essa matéria e quero dizer que um dia eu quero chegar lá. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. A respeito de outro assunto, que é a política e a educação. Esse é um assunto delicado. Em janeiro desse ano, a presidente Dilma deu uma declaração prometendo transformar o Brasil em uma pátria educadora e, na montagem do novo governo, entregou o Ministério da Educação e Cultura ao ex-governador Cid Gomes para garantir o apoio de 12 deputados do PROS. O arranjo não durou 100 dias. Cid Gomes entrou em conflito com o PMDB e caiu. Para substituí-lo, a presidente nomeou o filósofo Renato Janine Ribeiro, sendo a escolha comemorada como um raro acerto de seu segundo mandato. Em uma esplanada loteada entre políticos de 9 partidos diferentes, Dilma escalava um acadêmico respeitado para comandar o Ministério da Educação.
Em seu discurso, ao empossar o professor, a presidente disse: Renato Janine Ribeiro é um ministro educador para uma pátria educadora. Sua escolha traduz em simbolismo a minha maior prioridade para esses próximos 4 anos. Dias atrás, antes de completar 6 meses no cargo, Janine Ribeiro recebeu a notícia de que estava demitido. A dispensa, senhores vereadores, não tem qualquer relação com a gestão do ministro ou a situação das escolas brasileiras. Ele sai para dar lugar ao petista Luiz Mercadante, deslocado da Casa Civil por pressões do PMDB e do PT. A prioridade política, de acordo com a conveniência do momento, está acima da prioridade da educação, que só tem valor no momento do discurso vazio dos políticos. Aqui em São Paulo, o governador Alckmin, com pretexto para a separação dos alunos por ciclo, está fechando escolas, o que consequentemente vai aumentar o número de alunos por sala de aula, prejudicando ainda mais o ensino público, que já é de péssima qualidade. Dados da Avaliação Nacional da Alfabetização de 2014, divulgados pelo Ministério da Educação, dão um panorama do aprendizado de estudantes do 3º ano do ensino fundamental matriculados em escolas municipais. Aqui em Brotas, vocês receberam essa notícia, inclusive pela televisão, que 17,35% das crianças avaliadas ficaram no nível 1 de leitura, considerado o mais baixo e preocupante. E em matemática foram 21,22%. A assessoria de comunicação da Prefeitura, em nota publicada no jornal local, ao invés de também assumir os próprios erros, diz que a culpa é das administrações anteriores, por cuja pasta passou nada menos que 8 secretários diferentes. Assim é a relação da política com a educação. Não muda. 32 anos como professor, lutando, o discurso político continua o mesmo. E, em compensação, a educação continua abandonada. Por último, eu gostaria de falar de um assunto que aí já é um pouco mais da minha alçada, e que o nobre vereador também comentou aqui, que é a respeito de esportes. Semana passada foi uma semana, que eu posso dizer assim, bastante feliz para a cidade de Brotas. Nós tivemos aí a equipe de basquetebol dos garotos que se classificaram no campeonato, estão participando. Nós tivemos, eu também estive presente no Brotão, quando a equipe de futsal está participando da Copa Report, também se classificou. Nós tivemos no final de semana o Corintinha, que hoje é o representante do futebol amador da cidade de Brotas, sagrando-se campeão. E tivemos no sábado a apresentação dos atletas, jogadores profissionais do Flamengo, também no clube de campo, também onde se presente, e quero agora aproveitar para parabenizar, no caso do vereador Macalé, por essa iniciativa. Essas iniciativas, esse movimento, o perder, o ganhar, que faz parte do esporte, mas precisa ter. Então, por isso eu cumprimento a todos eles, por estarem de alguma forma fazendo com que o esporte em Brotas não morra. Essa sempre foi a nossa preocupação. Por último, se me permitem, como é o dia do idoso, a semana passada, eu quero comemorar esse dia e já comemorei, coloquei inclusive na internet. Por coincidência, hoje, dia 5 de outubro, está fazendo 52 anos que o Guarani de Divinópolis, no Campeonato Mineiro, foi à cidade de Belo Horizonte e ganhou do Cruzeiro de 1-0 com tostão e tudo. Por que eu comemoro? Porque eu estava nesse jogo jogando pelo Guarani. Então, é uma satisfação e uma alegria, e quando a gente fala, eu, Macalé, por que nós brigamos tanto pelo esporte? Essa saudade que hoje nós temos, essa possibilidade que nós temos de lembrar naquele tempo que nós também fomos jovens, e de passar isso para os jovens, isso que nos enriquece e que nos deixa. Então eu tenho muito orgulho de dizer assim aqui com essa liberdade. Eu estava no jogo que o Guarani ganhou do Cruzeiro. Mais ainda,
fazer aqui uma autopropaganda. Eu fiz parte da seleção da rodada. Não é, senhor Macalé? Nós somos bons jogadores. Muito obrigado, senhor presidente. Só queria fazer um breve comentário a respeito de dois assuntos que Vossa Excelência colocou. Primeiro, parabenizar o Hospital Santa Terezinha por esse feito, essa nova campanha que eles estão lançando. Eu não pude estar lá presente por motivos profissionais. E deixar também que já começou, já estou confeccionando um projeto de lei que está lá tramitando na casa, no sentido de já existem algumas cidades no estado de São Paulo e até mesmo no Paraná, que já estão adotando essa medida, que é uma autorização legislativa para que seja colocado uma taxa facultativa, uma doação facultativa na conta de água de todos os munícipes. É facultativo, lembrando bem, para que seja introduzido esse valor lá. Então as pessoas que quiserem ajudar o hospital poderão fazê-lo através da autarquia SAEB. Isso porque nós sabemos hoje o repasse do município, não só ao hospital, mas com a saúde num todo, já passa dos 30%. Sendo que o legal é que são 15%, legal não, mas o normal é 15%. Então nós sabemos que Brotas e como outras cidades do município passam por algumas dificuldades, uma crise financeira. Então é bom a gente saber que não só o hospital, mas outras entidades da nossa cidade já estão se movimentando nesse sentido e fazendo campanhas, e tentando modificar e buscando outras fontes de rendas. E nossa Casa Legislativa vai poder participar disso também. E o segundo assunto que eu queria abordar é sobre educação, que Vossa Excelência colocou, que a semana passada também tive nessa tribuna fazendo uso nesse sentido, e que essa semana voltaria. Porém, em contato com a secretária da Educação, a Adriana, ficou marcada uma reunião na quarta-feira próxima, às 3h30. Os vereadores que quiserem estar presentes estão convidados, que é para justamente se abordar esse assunto. Por esse motivo, eu não estive hoje colocando o assunto novamente que eu iria colocar. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não? Os mais velhos. Com a palavra, por favor, Modesto os mais Salgado. velhos. Exatamente sobre isso que eu ia dizer, né? Tanto o senhor como Macalé, né, os senhores estão saudosos dos tempos dos senhores, né? Eu ainda estou em atividade e acredito que quando chegar na sua idade, na do Macalé, também vou ter essas boas lembranças. Muito obrigado, André. Pois não, Macalé. Palavra, vereador Cláudio Gonçalves. Só duas coisinhas rapidinho. Eu não tive a mesma sorte que o senhor teve, né? Que o senhor ganhou do Cruzeiro no Mineirão. É difícil ganhar daquele time de Minas. E eu, em 90, não vou lembrar, eu tomei de 7 do Galo, do Atlético. Então, o senhor foi mais feliz que eu. E lembrando aqui mesmo que nós temos aí hoje o capitão que tem atividade, né? Eu só cobro ele que nenhum delegado da partida aparece tanto na televisão como o nosso, né? Então, e vou repetir, fazer aquela vaquinha para trocar esse terno. Você está com aquele terno bege lá, né? Então, no próximo jogo o senhor vai trocar, né? Então, só isso aí, só para lembrar mesmo. Eu tive a oportunidade do capitão apitar jogo meu, né? Não mudou nada, continua era bravo do mesmo jeito. Para conclusão, vereador. Como hoje, né? Então, é só dizer, professor. Parabéns, professor. Muito obrigado, e acho que até é bom para descontrair um pouco, porque nós tivemos aí algumas semanas anteriores, né, até um pouco tenso nessa casa, porque alguns acontecimentos aconteceram. Então, para nós somos seres humanos como vocês mesmos, então nós precisamos, às vezes, também, né, de uma descontração. Quero lembrar que também não fui tão feliz, né, nesse jogo em Minas Gerais, porque naquela época ainda não existia o Mineirão. Foi preciso sair de lá, no ano seguinte foi inaugurado o Mineirão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não esqueci o cartão amarelo também, viu, capitão? Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Júlio, com o assunto eleição do Conselho Tutelar. Boa noite a todos os presentes, a todos e a todas. Boa noite, senhores vereadores, à mesa. Boa noite também às pessoas que nos assistem pela internet. Com relação à eleição do Conselho Tutelar, que ocorreu nesse domingo próximo passado, é uma eleição em que os eleitores não são obrigados a participar. E a gente nota que vem já tendo um aumento na quantidade de pessoas votantes. Então, há 3 anos atrás, foram cerca de 350 pessoas que votaram para o Conselho Tutelar.
ontem votaram 1.023 pessoas. Quer dizer, nós tivemos um aumento praticamente de 3 vezes. É muito bom. Só que ainda é cerca de quantos por cento? Não chega a 10% dos eleitores da nossa cidade. Então, é necessário que a gente tente promover, né, o gosto das pessoas pelas coisas públicas, pelas coisas que impacta a nossa sociedade. Então, a escolha dos conselheiros são pessoas que vão estar zelando, né, pelas nossas crianças e adolescentes da cidade. Então é necessário que haja uma maior participação da população nessa escolha, porque senão fica parecendo que isso é dos outros, que não é, eu não tenho nada com isso. Pelo contrário, a gente tem que desenvolver esse sentimento de que todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis. Então nós tivemos 5 conselheiros ali eleitos, o Pedro Francisco Jorge de Carvalho, né, o Chico do Gapa, que teve 414 votos. Em segundo lugar, a Giedre de Almeida Checo, que teve 394 votos. Em terceiro, a Andréa Salvati Morelli, com 317 votos. Em quarto lugar, a Sandra Lucila Fleshman Nunes, com 294 votos. Em quinto, a Yara Nola, com 284 votos. Eu tenho todos esses dados e tudo mais, porque já desde o início da formação do conselho, tutelar, eu tenho participado sempre e a gente trabalha na apuração desses votos. Então, eu deixo aqui para quem está nos escutando esse sentimento que a comunidade é nossa, Brotas é nossa, e nós precisamos desenvolver esse sentimento para todas as pessoas, para os brotenses antigos que nasceram aqui em Brotas e para os brotenses também que assumiram essa cidade como sua. Precisamos estar mais presentes, né, na condução da nossa cidade, mais participantes. Muito obrigado. Senhor presidente da parte? Com a palavra, o vereador Antônio Sucena. Vê lá, vereador, vai negar a parte. Rapidinho, apenas eu queria cumprimentar o vereador Julinho, né, que eu também estive lá na votação do conselho. Logicamente, né, bom, porque não era obrigatório, né, o voto era voluntário, as pessoas não eram obrigadas a ir lá votar, e o comparecente me surpreendeu, agora você está dizendo, mais de 1.000 pessoas. Então, parabéns àqueles que foram eleitos, a importância daqueles que participam do Conselho Tutelar. Muitas pessoas não dão valorização, eles fazem um trabalho muito importante e muita responsabilidade. Então, dos 5 nomes que eu votei, 3 entraram e 2 não, mas fica, de qualquer maneira, meus parabéns a todos eles. Muito obrigado. Senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento número 75 de 2015, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo. Requerimento número 075, 2015. Antônio Sucena Bonifácio, vereador à Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, se existe algum controle sobre o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados que atuam em processo que envolva a administração municipal e a autarquia SAEB. Segundo, caso positivo, qual o montante pago no período dos 24 meses, discriminando-se os valores de cada mês. Justificativa. Tal medida se faz necessária, visto o estabelecimento na lei orgânica municipal, conforme inciso
19 do artigo 32, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 1º de outubro de 2015. Antônio Susana Bonifácio, vereador. Coloco o requerimento 75 de 2015 em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Antônio Susana Bonifácio. Apenas rapidinho para dar uma explicação, né, a respeito desse requerimento, antes que levem pelo lado oposto que nós pretendemos. A nossa preocupação é a chamada dívida ativa. Muitas pessoas, no caso, que ficam com esse problema de dívida ativa, têm pago, às vezes, um valor até muito alto a respeito dos juros de correção. Então, nós também queremos saber, fazer uma avaliação a respeito dos custos que são feitos, dessa forma como é pago para o advogado, para que a gente possa verificar se não está havendo aí até uma certa injustiça em relação a esses valores. Então, não é coisa pessoal contra ninguém, mas é importante nós, né, como representantes do povo, saibamos de que forma que está sendo feito isso. Muito obrigado. Requerimento 75 de 2015 continua em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 75 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento 76 de 2015, de autoria de todos os vereadores. Requerimento número 076 de 2015. Os vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, adiante subscritos, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno, em especial o artigo 155, primeiro, requerem o encaminhamento de requerimento de repúdio à proposta do governo federal, que tramita no Congresso Nacional, que reduz a contribuição do Sistema S. O Sistema S, do qual fazem parte o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Serviço Social do Comércio, o SESC, Serviço Social da Indústria, o SESI, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP, Serviço Social de Transporte, o SEST, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes, o SENAT, instituições tradicionais voltadas à educação e formação técnica profissional gratuita, de grande importância econômica para o país, irão perder cerca de 40% das suas receitas, estimadas em 20 bilhões ao ano, caso o Congresso Nacional aprove as mudanças nas regras de arrecadação do setor, proposta no último dia 14 de setembro pelo governo federal. Com isso, o prejuízo recai sobre a capacitação, já que o sistema reúne entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Indiscutível que para enfrentarmos a crise que se instalou em nosso país e no mundo, devemos contar com as entidades sérias, preocupadas com o desenvolvimento. Também temos que a proposta prejudica o trabalhador formal, que tem no Sistema S, o apoio para se capacitar, crescer profissionalmente no mercado de trabalho. Com a medida, a oferta de serviços será reduzida drasticamente, além de diminuir a competitividade. Aliado a isso, teremos a demissão de vários empregados, cerca de 30 mil em todo o país. O fechamento de 1,8 milhão de vagas em cursos profissionais oferecidos pelo Senai por ano, além de mais de 300 escolas profissionais do Senai. Outros 735 mil alunos irão deixar de estudar no ensino básico ou na educação de jovens e adultos oferecida pelo SESI, que será obrigado a fechar cerca de 400 escolas no Brasil, segundo informações dos gestores do sistema. O pacote inclui duas medidas provisórias que afetam a arrecadação do Sistema S. A principal delas reduz em 30% as alíquotas pagas pelas empresas ao sistema, algo em torno de 6 bilhões de reais. Outra medida provisória vai permitir que as empresas deduzam das suas contribuições ao sistema uma parcela dos investimentos em pesquisa e inovação, sendo que o benefício já existe, mas ocorre via imposto de renda. Diante desse quadro alarmante, e lembrando que o slogan do qual o governo é Pátria, é Brasil, Pátria Educadora, solicitamos que seja encaminhado o presidente requerimento de repúdio à Presidente da República,
Dilma Rousseff, com cópia ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, fazendo constar na ata dos trabalhos da sessão o mais autêntico e sincero voto de repúdio ao governo federal pela proposta que tramita no Congresso Nacional, que reduz a contribuição do sistema S. Plenário Vera Silva do Albuquerque Mauro, em 1º de outubro de 2015. Assina todos os vereadores. Coloco o requerimento número 76 de 2015 em discussão. É só fazer um. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, eu acho bastante importante esse requerimento, mas não sou muito otimista no que vai chegar. Porque esses 3 corruptos que foram lidos o nome agora, da presidente Dilma, o Renan Canalha, Eduardo Cunha, são todos farinha no mesmo saco. Pode ver que já se acertaram lá em cima, esses dias, trocou-se o ministério e não vão nem dar bola para isso aí. Se eles quiserem, eles fazem e desfazem. O país está dominado por corruptos. Eu me lembro que em 2004, nessa tribuna aí, eu dizia, o manto que encobriu o PT, está gravado. Vocês vão ver lá na frente. Estão todos danos de cordeirinho. Vocês verificam aí todo mundo abandonando o PT. O Chan do PT não é do PT, foi pro PV. Ainda falei para ele, você devia ter escolhido. Ele escolheu justo um partido que tem cor, né? Que é o único partido, é o verde. O prefeito Rafael, petista de carteirinha, de Jaú, de charqueado, enfim, está todo mundo saindo porque ninguém aguenta mais essa quadrilha que está instaurada em Brasília. Eles não querem saber de ouvir o povo. E infelizmente nós não temos, o brasileiro não tem. Teve aí uma coragem de sair, fazer um movimentinho, mas já acabou. Acabou. Desculpa, eu vou mostrar, eu não sou sarado, mas olha minha barriguinha aqui, é meu umbigo. As pessoas pensam no umbigo dela. Se ela estiver atendida, para ela é suficiente. E eles querem acabar com as coisas que estão indo bem. Eles não falam em fazer uma seleção correta do Bolsa Família. Tem muita gente recebendo sem precisar. Por quê? Porque é ali que está o voto. Eles querem quanto mais poder desqualificar as pessoas para que elas sejam voto de cabresto. Então, elas não querem escolas boas. O administrador, o socialista, esse governo socialista, ele quer igualdade entre rico e pobre, classe média, classe qualquer um. E nós, que fomos da classe pobre, lutamos, trabalhamos, ganhando o dinheiro honestamente, temos que tirar do nosso dinheiro para sustentar a gente para 8, 9 filhos do mundo. E vai entrevistar a Globo lá? Cadê o pai? Não tem. Largou de mim. E a desgraçada buchuda está grávida do 10º filho. E é assim que funciona. Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que lá atrás o que eu falava tem razão. É um governo totalmente corrupto e quer aquilo que tem de bom, eles querem acabar. Infelizmente é isso. Principalmente com esses 3 mandatários. Perfeitamente, vereador. E também colocando que vocês querem acabar com alguma coisa, que não acabem começando pela educação. E é justamente há pouco a gente conversava, antes de começar a sessão, existem as ideias controversas que acham que deve mesmo tirar o valor, mas que porque não é por uma pessoa, por um presidente, ou por, no caso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e a presidente, que a gente vai desistir do nosso país. Então acho que o primeiro passo está dado. Eu até queria cumprimentar todas as professoras, o pessoal do SESI, funcionários que aqui estiveram hoje, na pessoa da diretora Andréia, e que para a gente poder ajudar de uma forma ou de outra é um prazer, e a gente faria isso de qualquer forma, a gente faria mesmo essa moção. Então eu
requerimento número 76 de 2015 continua em discussão. Coloca em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento número 76 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da denúncia número 3 de 2015, de autoria de Alan de Toro Araújo, denúncia contra o prefeito municipal, senhor Orlando Pereira Barreto, pela suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal número 66 de 2013, que criou cargos de assessores jurídicos. Solicito ao segundo secretário, por favor, a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é mentira, esse é um criminoso. Bertoldo Brecht. Alain de Toro Araújo, natural de Brotas, brasileiro, músico, casado, residente e domiciliado à Rua Mineiros, 346, Brotas, São Paulo, inscrito no CPF 305-451-068-93 e RG 43.429.563-2, Secretaria de Segurança Pública, São Paulo, título eleitoral número 29.5010.21.75, kit com a Justiça Eleitoral, comprovação em anexo, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, seção 3ª, da perda e extinção do mandato, artigo 67, incisos, bem respeitosamente, já requerendo que seja respeitado o rito processual previsto no artigo 68, incisos, da mesma Lei Orgânica Municipal, apresentar denúncia pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Referente à inconstitucionalidade na criação de cargos de assessores jurídicos. Primeiro, dos fatos. Em 26 de setembro de 2013, foram criados os cargos de assessor jurídico de gabinete, assessor jurídico de recursos humanos e assessor jurídico de licitações e contratos, através da Lei Municipal 0066/2013, documento anexo. Onde, através do decreto número 3.817/2014, criado pelo prefeito, foi estipulado ao cargo de assessor jurídico de gabinete e suas atribuições, sendo elas idênticas ao cargo de procurador jurídico, e para a livre escolha do prefeito para o exercício do cargo em comissão, documento anexo. E através do decreto número 3.876/2014, criado pelo prefeito, foi estipulado aos cargos de assessor jurídico de recursos humanos e assessor jurídico de licitações e contratos suas atribuições, também confrontando com as atribuições de procurador jurídico e também para o exercício do cargo em comissão, documento anexo. Acontece, senhores vereadores, que a Lei Municipal número 0066/2013 e os decretos supracitados afronta a Constituição do Estado de São Paulo, sendo assim, é inconstitucional. Segundo, do direito, incompatibilidade vertical com o ordenamento constitucional. Os cargos postos em destaque são verticalmente incompatíveis com a ordem constitucional vigente, em especial com o artigo 111, artigo 115, incisos 1º, 2º e 5º e artigo 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Embora o município seja dotado de autonomia política e administrativa dentro do sistema federativo, conforme artigo 1º e artigo 18º da Constituição Federal, esta autonomia não tem caráter absoluto, pois se limita ao âmbito prefixado pela Constituição Federal, conforme José Afonso da Silva, Direito Constitucional Positivo, item 13, edição São Paulo Malheiros, 1997, página 459. A autonomia municipal deve ser exercida com observância dos princípios contidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, conforme Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, curso de Direito Constitucional, 9ª edição, São Paulo Saraiva, de 2005, página 285. Para que possa exercer sua autonomia administrativa, o município deve criar cargos, empregos e funções mediante atos normativos, instituindo carreiras, vencimentos, entre outras questões, bem como se estruturando adequadamente.
Todavia, a possibilidade de que o município organize seus próprios serviços encontra balizamento na própria ordem constitucional, sendo necessário que o faça através de lei, respeitando normas constitucionais federais e estaduais relativas ao regime jurídico do serviço público. A regra no âmbito de todos os poderes públicos deve ser o preenchimento dos cargos através de concurso público de provas, ou de provas e títulos, pois assim se garante a acessibilidade geral, prevista inclusive no artigo 37º, inciso 1º da Constituição Federal, bem como no artigo 115º, inciso 1º da Constituição do Estado de São Paulo. Essa deve ser a forma de preenchimento dos cargos de natureza técnica ou burocrática. Podem ser de livre nomeação e exoneração apenas aqueles cargos que, pela própria natureza das atividades desempenhadas, exijam excepcional relação de confiança e lealdade, isto é, verdadeiro comprometimento político e fidelidade com relação às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, que vão bem além do dever comum de lealdade às instituições públicas, necessárias a todo e qualquer servidor comum. É a natureza do cargo e as funções a ele cometidas pela lei que estabelecem um imprescindível vínculo de confiança, conforme Alexandre de Moraes, Direito Constitucional Administrativo, São Paulo, Atlas, de 2002, página 158, que justifica a dispensa do concurso. Daí o entendimento de que tais cargos devam ser destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme Odete Medauer, Direito Administrativo Moderno, 5ª edição, São Paulo, página 317. Não há nenhum componente nos postos de assessor jurídico a exigir o controle de exceção das diretrizes políticas do governante a ser desempenhado por alguém que detenha absoluta fidelidade às orientações traçadas. Ora, não há nas leis criadoras desses cargos algum componente de dependência da confiança do administrador público para o bom andamento administrativo, porque ausente qualquer traço de transmissão de diretrizes políticas para execução administrativa, demanda essa que implica a fixação de linhas de ação, instruções e medidas de fiscalização de sua execução, como anotou Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários da Constituição Brasileira, São Paulo, Saraiva, ano de 1974, volume 2, página 199. É o que pontuou o eminente ministro Otávio Galotti, no último precedente acima invocado, preconizando a necessidade de uma parcimoniosa interpretação, perquirindo a natureza excepcional do cargo cogitado e não se bastando com a indicação formal do legislador ordinário. Conforme o relator ministro Rafael Maier, resolução do Tribunal de Justiça, número 101/924, inciso 9. Patenteado o divórcio de sua previsão na lei local impugnada com os artigos 111º e 115º, inciso 2º e 5º da Constituição do Estado de São Paulo, em verbis. Artigo 111. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes de Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Artigo 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 5º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
A análise da Constituição Estadual revela a necessidade de a função da advocacia pública ser desempenhada por servidor público investido em cargo de provimento efetivo, após aprovação em concurso público, e a imprescindibilidade do regime estatutário pela translúcida indicação na Constituição de sua caracterização como atividade exclusiva de Estado. Também denota que o chefe do Poder Executivo experimenta limites na escolha da chefia da instituição, apesar de ser posto comissionado. O chefe do Poder Executivo só pode investir na função integrante da carreira. Destarte, em se tratando da advocacia pública, é absolutamente incompatível o regime de provimento em comissão de cargo e emprego públicos para o desempenho das respectivas funções. Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte, ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar 11/91 do Estado do Espírito Santo, artigo 12º, caput E, parágrafos 1º e 2º, artigo 13º, incisos de 1 a 5. Assessor jurídico, cargo de provimento em comissão, funções inerentes ao cargo de procurador do Estado, usurpação de atribuições privativas, plausibilidade jurídica do pedido, medida liminar deferida. O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo Estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos procuradores do Estado pela Carta Federal. A Constituição da República, em seu artigo 132º, operou uma inderrogável imputação de específica exclusividade de atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende sempre de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. Súmula do Tribunal Federal, tal. Transformação em cargos de consultor jurídico, de cargos ou empregos de assistente jurídico, assessor jurídico, procurador jurídico e assistente judiciário-chefe, bem como de outros servidores estáveis, já admitidos a representar o Estado em juízo. Par 2 e 4 do artigo 310 da Constituição do Estado do Pará. Inconstitucionalidade declarada por preterição da exigência de concurso público, artigo 37º, inciso 2º da Constituição Federal. Legitimidade ativa e pertinência objetiva de ação reconhecidas por maioria. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, relator ministro Otávio Galotti, em 16 de 10 de 92. Procurador-Geral do Estado, escolha entre os integrantes da carreira. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal, preceito da Carta Estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira. Supremo Tribunal Federal, admissão de inconstitucionalidade, 2581, Distrito Federal, Tribunal Pleno, relator ministro Marco Aurélio. Comunga esse entendimento, ocorrendo o órgão especial desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em recente julgamento. Relator desembargador Armando Toledo. Cabe também registrar que entendimento diverso do aqui sustentado significaria na prática negativa da vigência do artigo 115º, incisos 1º, 2º e 5º da Constituição Estadual, bem como do artigo 37º, incisos 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicabilidade à hipótese decorre do artigo 144º da Carta Estadual. Pelo que se sustenta na presente denúncia, ainda se deve aplicar o seguinte: Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 3º. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Inciso 10º. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 13º. Nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei
Parágrafo 2º. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos nesse artigo acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Inciso 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade ou decoro do cargo. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 1º, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Lei Orgânica do Município de Brotas, artigo 65º. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em concurso público, de acordo com o parágrafo único do artigo 38º da Constituição Federal. Artigo 66. As incompatibilidades declaradas no artigo 37, seus incisos e letras dessa lei orgânica, estendem-se no que forem aplicáveis ao prefeito e aos secretários municipais. Artigo 67. São crimes de responsabilidade do prefeito, sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação de mandato. Inciso 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura. Inciso 10º. Proceder de modo incompatível com o decoro e a dignidade do cargo. Parágrafo 1º. Entende-se por crime de responsabilidade ou funcionais as infrações político-administrativas capituladas no artigo 4º do Decreto-Lei Federal nº 201, de 24 de janeiro de 1967. Parágrafo 2º. O prefeito será julgado pela prática de crime comum relativamente às infrações constantes do artigo 1º do Decreto-Lei Federal nº 201, de 24 de janeiro de 67, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 68. O processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara Municipal pelas infrações tipificadas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito processual. Inciso 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Inciso 4º. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador legalmente constituído nos autos, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 7º. O processo ao que se refere esse artigo deverá estar concluído no prazo improrrogável de 90 dias, contado a partir da data em que se efetivar a notificação do acusado, sendo após esse prazo arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 69. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando, inciso 3º, perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Artigo 78. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 4º.
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensação dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 218. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio municipal. É certo que houve prejuízo ao erário público pelo pagamento dos salários aos servidores que ocupam os cargos em questão, considerando que a lei é inconstitucional e a irregularidade deve ser sanada. É absurdamente grave os fatos ocorridos infringindo as leis supracitadas e não é direito colaborar com a impunidade, principalmente pelas atribuições dos vereadores, quanto a representar o povo e zelar pela aplicação da lei. No mínimo é certo, ética e moral, a aceitação da denúncia, pois é notório a gravidade dos fatos e o prejuízo nos cofres públicos pela aplicação indevida de dinheiro público no pagamento dos salários dos cargos em questão. Terceiro do pedido. Diante dos fatos e dos direitos supracitados, solicito que seja obedecida a Lei Orgânica Municipal, seção 3ª, da perda e extinção do mandato, artigos 65, 66, 67, 68 e 69, e seus incisos, bem como pelo Decreto-Lei número 201/67, seus incisos, e que seja obedecido à proporcionalidade partidária e todo o rito processual previsto a fim de comprovar os fatos narrados nos documentos em anexo, após comprovado que seja cassado o mandato eletivo e os direitos políticos do prefeito municipal Orlando Pereira Barreto Neto, e ainda que seja, na melhor forma da lei, sanada a irregularidade cometida pela criação da lei 0066/2013 e os decretos número 3.817/2014 e número 3.876/2014, com a nulidade ou anulação dos atos. Termos em que pede deferimento, Brotas, 30 de setembro de 2015, Alain de Toro Araújo. Muito bem, senhores, como a gente já de praxe, eu gostaria de solicitar a assessoria jurídica da casa para que desse um parecer aos vereadores antes de eu colocar em discussão, em seguida na votação da citação. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, o público presente e aqueles que nos ouvem aí pela internet. Novamente, eu venho a essa tribuna, naturalmente, sempre para poder esclarecer o fato acerca da questão legislativa, o aspecto jurídico que envolve a denúncia. Faltando no início da exposição do denunciante, nós verificamos o seguinte: ele disse que a administração, o prefeito municipal, comete um ato baseado em uma lei inconstitucional. Então, a inconstitucionalidade de uma lei, ela só vai valer a partir do momento que houver uma declaração efetiva dessa inconstitucionalidade. Tanto é que os vários julgados que ele coloca na denúncia tratam de julgados de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não foi nenhum ato declarado por qualquer outra autoridade que não seja o judiciário. Então, pautado nisso, nós temos também uma outra situação. Em primeiro lugar, a lei complementar número 66, que é narrada, que é colocada aqui dessa forma, ela foi objeto de um projeto que tramitou por essa casa e foi aprovado pelos vereadores. Então, a partir do momento que essa lei ganhou esse corpo, que ela ganhou essa legalidade, ela passou a pertencer aí ao cenário jurídico. Então, ela só vai deixar de existir, deixar de ter fundamentação a partir do momento que houver algum pronunciamento do judiciário que diga que ela é inconstitucional. Então, essa situação, a inconstitucionalidade que ele fala é sempre baseado em julgados de outras situações que foram, vamos dizer, que são semelhantes a esta. Então, a partir do momento que se entenda que é inconstitucional,
deve procurar a via judicial para que seja declarado dessa forma. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é justamente quando se fala na situação com relação à regulamentação da lei. Então, a Lei Complementar 66, ela foi apreciada por essa Casa, como eu já disse, e foi aprovada. Com relação à atribuição dos cargos, como ele mesmo coloca, é feito através de decreto. O decreto municipal, ele é atribuição, é competência exclusiva do Executivo. É ele que vai dizer como é que ele vai prover esses cargos. Não cabe à Câmara Municipal discutir sobre a legalidade posta com relação à atribuição do cargo, seja ele de assessoramento, chefia ou qualquer outra função que seja exercida por quem for nomeado. É a atribuição dele, tanto é que a própria lei, a Complementar 66, no artigo 14, eu vou até, se me permitem, diz o seguinte: o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, constituído pelo anexo 2, que faz parte integrante desta lei, está assim definido: cargos efetivos, cargos em comissão, de livre provimento e exoneração do prefeito, função de confiança de livre provimento e exoneração do prefeito. No parágrafo 2º diz o seguinte: as atribuições básicas de cada cargo ou função, os horários e condições de trabalho, bem como os requisitos fundamentais para o requerimento, via concurso ou nomeação, serão estabelecidos por decreto do Poder Executivo. Então, dessa forma, foge a competência dessa Casa analisar sobre a atribuição do cargo. Uma outra situação que é posta aqui pelo denunciante é com relação à infração político-administrativa. O Decreto-Lei 201, ele é bastante claro quando fala que é competência do Legislativo, né, no caso dessa Casa, de julgar as infrações que são cometidas por aquele que estiver na direção do Executivo. Então, o artigo 4, se me permitem, eu vou dizer o seguinte: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. O 8 seria omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito à administração da Prefeitura. 9. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. E o 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Dessa forma, eu não vejo nenhum tipo de infração cometida pelo prefeito com relação ao cumprimento de uma lei que foi objeto de aprovação por essa Casa. Seria um contrassenso da Casa, hoje, votar contrário a uma denúncia, contrário a uma lei que foi aprovada por ela. Ela não se discute aqui, naturalmente, como foi colocado, a atribuição de cargo que não é objeto de discussão por essa Casa. A outra situação é que, a partir do momento que é apresentada uma denúncia em que a fundamentação dela ela não tem qualquer amparo legal, ela deveria ser de pronto, indeferida. Mas, infelizmente, por força do nosso regulamento jurídico, do nosso regimento interno, nós temos que colocá-la em discussão. Temos que colocá-la para leitura, porque assim manda a nossa legislação. Então, dessa forma, analisando sobre o aspecto técnico, eu não vejo fundamento para que a denúncia tenha o seu segmento. Quero agradecer ao assessor jurídico Luiz Carlos Borges. Quero colocar a denúncia número 3 de 2015 em discussão. Senhor vereador
Quer se pronunciar? Presidente. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Todos sabem da minha forma de proceder pelo princípio da legalidade. E eu não posso simplesmente me calar quando é apresentado um documento que todos são testemunhas, que eu gostaria muito que tivesse fundamentação para tomar uma medida legal até de cassação do atual prefeito. Só que, infelizmente, mais uma vez, o cidadão Alain de Touro erra ao fazer esta denúncia. Porque, como ele mesmo está dizendo, ele entende que é inconstitucional. Só que a lei foi aprovada pela Câmara, foi publicada no site da Câmara antes da votação, foi discutido, foi votado, foi sancionado, foi publicado, está em vigor. Se está em vigor, o prefeito não está cometendo nenhuma ilegalidade. A ação de inconstitucionalidade tem que ser feita pela OAB, por um partido político. Hoje se faz pela internet. Sai em 6 dias, 7 dias, sai o resultado. Então, primeiro, esta lei tinha que ser pedido e ter sido conseguido a declaração da justiça que ela é inconstitucional. Aí sim, a Câmara poderia discutir esse assunto. E veja, ele mesmo cita aqui, eu pergunto aqui, ó, são infrações político-administrativas. Deixa eu falar um linguajar para o povo entender. Já fala, é político. É um crime político que o prefeito teria cometido. Eu pergunto, que crime político o prefeito praticou? No inciso 7, fala assim, ó, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Não cometeu esse item aqui. 8. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Onde que ele infringiu ao cumprir essa lei? 9, ou melhor, 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Também não. Isso seria infrações político-administrativas. Agora, o próprio Decreto-Lei 201, ele fala que crime comum o prefeito poderia cometer e teria que ser julgado pela justiça comum. E aqui tem um inciso 13 que fala nomear ou admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. Se não houvesse a lei e ele tivesse nomeado, aí sim. Mas não é infração política administrativa, é crime comum. Seria julgado lá na justiça comum. Então, infelizmente, eu quero até aqui discordar do jurídico da Câmara, que ele diz que a nossa lei aqui determina. Essa denúncia não deveria nem ter sido colocada, já deveria ser indeferida de pronto. Porque ela não... A lei fala, né? Aqui, ó. O processo de cassação do prefeito pelas infrações tipificadas. A denúncia escrita de infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos. Tem exposição, mas eu pergunto, e a indicação de prova? Cadê a prova que a lei é ilegal? Não tem a indicação de prova que a lei é ilegal. Teria se tivesse conseguido a declaração de inconstitucionalidade. Né? Então, o nosso regimento, a nossa lei não fala que é obrigado a pôr. Né? Eu até conversei com... São posicionamentos. Conversei com o presidente, conversei com o jurídico, né? Eu entendo que desta forma não deveria nem estarmos aqui discutindo esse assunto. Era só despachar e dizer, olha, apresentar as provas para poder encaminhar a denúncia para os senhores vereadores.
Aí teria que correr atrás eu acho que fala, é ADIM, doutor? Ou ADI? ADIM. ADIM, né? ADIM, né? Então, infelizmente, com dor no coração, sou obrigado a já adiantar meu voto, ser contrário à denúncia, por não apresentar fundamento legal. Só a colocação que isso no entendimento do senhor, que é aquilo que eu coloquei, que existe um artigo na nossa lei orgânica também que diz que a denúncia de posse o presidente deve colocar na primeira sessão decorrente. Devidamente fundamentada. Não, mas tá aqui, ó, indicação de provas. Não tem indicação de provas. Para mim, o artigo... Não tem indicação de provas, presidente. Mas essa é a minha opinião, respeito aos demais. Mas então eu peço que Vossa Excelência leia, dentro do depósito de denúncia, o inciso 2º. O presidente, na primeira sessão que ocorrer, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Sim, mas a denúncia tem que estar fundamentada. Antes ela fala. Cadê o fundamento da denúncia? Não tem. Não vamos entrar então nesses méritos, que acho que deve ter... Quem fez essa lei orgânica, a última correção que foi feita por ela foi justamente a última Câmara que esteve presente aqui, e Vossa Excelência fazia parte. Então, bem claro, senhor presidente, era bem claro. Eu pergunto a todos os senhores vereadores, senhores presentes, onde é que está da denúncia a indicação de prova? É a lei orgânica que fala. E onde que eu estou mudando e errando, se eu estou seguindo o que está escrito aqui, nesse inciso, no C, na linha C do inciso 2º, que ele fala de posse da denúncia, ele não fala... A denúncia tem que ser fundamentada, ela não está fundamentada. Depósito da denúncia está subentendido que é uma denúncia que tem fundamento. Se ela não tem... Eu sugiro a Vossa Excelência, então, que coloque uma sugestão para que a gente mude esse inciso 2º, que ele não fala sobre estar fundamentada. Bom, então, eu entendo dessa forma. Eu continuo dizendo... Incoerência na lei orgânica. Presidente, eu continuo dizendo, onde é que está a indicação de prova? E aonde a presidência errou de colocar, se depois da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão a ocorrer, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu... A denúncia não está fundamentada, novo presidente. Eu sugiro novamente que o senhor faça, então, porque é incoerência. O senhor está falando de um inciso, eu estou falando de outro. E os dois estão corretos? Então existe uma incoerência. Entendo que não. Salvo o melhor juízo. Pronto. Então, de qualquer forma, eu vou fazer a votação nominal, mesmo não sendo necessário, como é a única votação, porque é uma colocação diferente, então eu vou fazer a votação nominal. O vereador Júlio Lourenção, o senhor está de acordo com a aceitação da denúncia? Eu sou contrário à aceitação da denúncia, uma vez que a lei está em vigor e seria necessária uma ADIM. Ela teria que ser declarado na justiça a sua inconstitucionalidade. Enquanto não houver essa declaração, ela está em vigor. E os atos que o prefeito fez com os decretos são perfeitamente legais, uma vez que regulamenta, né, as atribuições dos cargos. Então eu sou contrário à denúncia. Vereador Antônio Sucena Bonifácio. Justificar meu voto. Quem tem acompanhado os trabalhos dessa casa, desde que nós tomamos posse, uma das minhas grandes preocupações tem sido o tempo que nós temos para discutir determinado projeto. Quando há uma dúvida, sempre quando há uma dúvida, eu sempre tenho pedido que haja um tempo necessário para que a gente possa estudar. Quem nos acompanha também deve ter ouvido, já mais uma vez, dizer: nós não temos obrigação de sabermos todas as leis, nós não fizemos direito. Para isso, nós temos que procurar atrás, ouvirmos diversas partes para chegar a uma conclusão. Essa denúncia foi protocolada nessa casa na quinta-feira. Na sexta-feira, o novo presidente deve ter passado para todos os vereadores uma cópia da denúncia que eu tive a oportunidade de levar para casa. Final de semana, como se pode verificar, está cheio de grifo aqui, olha, acompanhando, estudando, verificando, não cheguei a uma conclusão. Estive nessa casa hoje, conversando, foi marcada uma reunião para os vereadores, através do presidente, às 6h30 nessa casa. Eu achei até o tempo curto. De qualquer maneira, respeitando até alguns vereadores, não puderam comparecer. Eu estive aqui antes das 6h30, mas eu tenho que respeitar. O presidente fez a convocação,
a maioria não pôde comparecer. Aí, por questão de 5 minutos, 10 minutos, houve a discussão. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: lógico que a parte jurídica, né, o Dr. Borges fez a colocação muito bem feita, o vereador Modesto faz a colocação dele também, e eu pergunto para vocês se ouviram todo esse processo que foi lido. Nós, acredito que todos os vereadores devem ter lido, ter estudado, e aí nós temos que tomar uma decisão. Então eu já tinha vindo para cá pedir vistas desse processo, mas aí o Dr. Borges disse que não era possível. O regimento interno da casa não permite. E a lei de orgânica também não. Então, nós até conversamos no finalzinho aqui da reunião que há necessidade de nós mudarmos, no caso, a lei orgânica do município. Então, nós temos que estudar para mudar. Por quê? Porque nesse momento agora, com a dúvida que eu tenho, e eu ainda tenho, porque ela está fundamentada, tem a parte jurídica, mas eu não sou advogado. Ah, mas vocês poderão dizer, mas o senhor é vereador, o senhor tem que saber. Eu não tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que ter tempo. Nós tivemos um processo já, que eu fui presidente, que nós ficamos aí aproximadamente 5 meses tentando chegar a uma solução. Mesmo assim, houve a divergência. Agora, em um dia, querem que nós, vereadores, tomemos uma decisão de um assunto que eu acho que é importante, que nós temos que respeitar, e eu já falei isso aqui desde o primeiro momento. Qualquer pessoa que fizer uma denúncia nessa casa, nós temos que ouvir. Agora, tem pessoas que às vezes têm preconceito, que com A, com B, eu não tenho. A pessoa traz, quer dizer, tem todo o trabalho de fazer de documentário e trazer aqui, mas são questões jurídicas. E eu, sinceramente, vereador Sucena, gostaria, sinceramente, de continuar discutindo, verificando, para ver se é fundamentado ou não, para que a gente possa receber a denúncia. Então, senhor presidente, da minha parte, eu me abstenho de votar. Muito obrigado. Vereador Eduardo Esteves. Contrário. Vereador José Américo. Contrário. Vereador Luiz da Vela. Contrário, senhor presidente. Vereador Modesto. Pelos motivos já expostos, sou obrigado a ser contrário. Vereador Fred. Vereador Mirinho. Contrário. Vereador Valdir. Contrário. Vereador Macalé. Bom, sendo assim, declaro rejeitada a aceitação da denúncia número 3 de 2015 por 10 votos contrários à aceitação. 9 contrários e 1 abstenção. Obrigado, vereador. Solicito ao senhor secretário ver se há inscritos para uso na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121 do regimento interno. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária da Casa será no dia 13 de outubro, às 19 horas, na terça-feira, em decorrência do feriado nacional do dia 12, na segunda-feira.